E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Estamos voltando para mais um vídeo análise do arco Era de Ouro, a série aqui do canal onde eu resumo e analiso todos os arcos de Berserk, destrinchando detalhadamente os elementos da história, como a trama, os personagens e tudo mais. Então, se você quer entender muito melhor toda a construção da história de Berserk, essa é a série certa para você. Esse vídeo é a 9ª parte do arco Era de Ouro, mas também já analisei o arco Espadachim Negro, o primeiro arco da obra. Para ver essa série completa, é só ir nas playlists do canal e procurar a playlist todos os arcos de Berserk. Ou você pode ficar até o final desse vídeo aqui, que eu vou pôr na tela a playlist para você clicar e ir lá assistir todos os vídeos. Assistam tudo, que vale muito a pena, galera. Bora lá então, pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Galera, antes de começar, eu gostaria de indicar para vocês os canais Mangá Lords e Jordan William, ou Jordan William, não sei exatamente como se pronuncia. Esses são dois canais que eu conheci recentemente e gostei. Ambos os canais, pelo que eu pude entender, falam de animes e mangás de forma geral, só que aparentemente com um foco maior nos seinen. E, é claro, tem vídeos de Berserk por lá também. Eu tô com um tempo muito limitado, então não pude acompanhar muitos vídeos deles, assim como não tenho tempo de acompanhar muitos vídeos de nenhum canal. Mas, pelo que eu pude ver, eles fazem um trabalho muito legal e eu acho que vale a pena conferir. Então, caso vocês estejam interessados, vão lá conhecer o trabalho deles. Vejam alguns vídeos e deem uma chance para esses caras que, assim como eu, estão começando nessa plataforma tão voraz. Eu vou deixar o link para ambos os canais aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, agora vamos para a análise. Em algum lugar do reino, jogos estão acontecendo, como duelos de esgrima, justas, tiro ao alvo e disputa de força. Tais jogos eram clássicos dessa época, onde os homens poderiam mostrar suas habilidades como guerreiros para promover sua imagem, no caso dos nobres, ou para conseguir destaque e trabalho, no caso de plebeus. Mas entre essas disputas e duelos, há um em especial que chama atenção, onde um guerreiro de aparência forte chamado Crazy Killer, que supostamente matou 130 homens durante a Guerra dos 100 Anos, vai enfrentar um lutador desconhecido. Após uma breve luta, o lutador desconhecido, com um estilo de luta bastante peculiar onde ele usa tanto armas quanto o próprio corpo, consegue a rendição de Crazy Killer. E não é só isso, ele despreza os guerreiros daquele país. São todos espadachins patéticos. Aquilo não era uma competição, era uma reunião para tomar chá. Mas então, alguém chega para competir também. Será que esse espadachim também será considerado patético pelo estrangeiro? O estrangeiro faz sua posição de combate. Ele diz que Guts deve estar preparado. Mesmo que ele considere aquilo uma diversão, deve estar preparado para qualquer coisa. Mas o protagonista já está preparado. Com sua espada repousada sobre o ombro, ele manda seu adversário começar. Mas o homem está incrédulo. Aquela é a posição de luta dele? Ele já está entendendo o que está acontecendo. Guts acha que vai poder vencê-lo por causa do tamanho da espada. Mas isso não significa nada. Ele não tem habilidade para vencer. Mas o protagonista está entediado com aquele papo. Ele só sabe falar de habilidade. Eles deveriam cortar o papo e começar logo. E o guerreiro estrangeiro concorda. E então, em um piscar de olhos, ele já está diante de Guts. O protagonista se impressiona com a velocidade do seu adversário. Ele não era qualquer um. O homem tenta muitos ataques, mas Guts desvia de todos com muita habilidade e agilidade. E ele faz isso mesmo estando com a espada sobre o ombro. Aqueles que estão presentes ficam todos impressionados. Essa era uma luta completamente diferente do que eles estavam vendo antes.
O oponente de Guts muda sua estratégia de ataque, e usando uma lâmina acoplada em sua bota, ele desfere um chute contra o espadachim, que usa sua própria espada para defender o ataque. Mas o homem usa essa oportunidade para, ao mesmo tempo, usar a guarda da espada de Guts para se apoiar e segurá-la com seu próprio peso, para dessa forma, com o outro pé, desferir um chute mortal no protagonista. Guts também bloqueia esse chute, mas era justamente isso que o homem queria. Agora, os dois braços do espadachim estavam ocupados. Ele estava vulnerável. Aproveitando essa chance, fazendo o inacreditável, o guerreiro estrangeiro se apoia com seus dois pés em Guts para então, com suas mãos, desferir o golpe final. Mas então, o inacreditável acontece. Guts, mesmo com o peso do homem apoiado em seus braços e com ele a um triz de acertar um golpe, consegue ter força o suficiente para movimentar sua espada e velocidade suficiente para atingir o inimigo antes que o mesmo o atingisse. Então, usa sua espada para empurrá-lo para longe, fazendo o homem se espatifar completamente no chão. E após fazer isso, o protagonista o humilha. Ele deveria entrar no circo. Após derrotar seu adversário, Guts ia embora, mas então o nobre responsável por aqueles jogos vai falar com ele, oferecendo um emprego ao protagonista. Uma das razões para ele fazer esses jogos era justamente essa: conseguir pessoas fortes para lidar com alguns problemas cotidianos, como a criminalidade. Mas Guts não está interessado. Ele não quer trabalhar para ninguém, apenas quer lutar contra pessoas fortes. O homem acaba comentando sobre o grupo de pessoas perigosas liderado por uma mulher, que logo Guts descobre ser o bando do Falcão. E então o protagonista finalmente descobre que seus amigos estão passando por maus bocados, encerrando essa cena e também esse capítulo. Essa foi uma cena com múltiplos propósitos. O primeiro deles, obviamente, é apresentar para nós um personagem que será um tanto recorrente no decorrer da trama, que logo depois vamos descobrir que se chama Silat, ou Silat, em algumas traduções. Não sei qual é o correto exatamente. Mas, para além disso, também é uma forma de reapresentar o Guts nessa história, mostrando o que o protagonista tem feito nos últimos tempos, e novamente relembrando a escala de poder dele em relação aos outros. Crazy Killer aparentemente é um guerreiro muito forte para os padrões comuns, um guerreiro que já matou 130 homens, o que pode ser verdade ou não. Mas então Silas derrota ele facilmente, demonstrando estar muito além da média, para em seguida o próprio Guts derrotar ele com um único movimento, estando ainda mais além. E é claro que também temos a descoberta por parte de Guts do que aconteceu ao bando do Falcão, o que vai reinserir ele no contexto do grupo. Bom, antes de continuarmos com a análise, eu queria pedir para você dar o like nesse vídeo. Isso porque dando like você ajuda o vídeo a ter mais engajamento e recomendação aqui na plataforma, ajudando mais fãs de Berserk a conhecer o canal e também ajudando o próprio canal a crescer. E eu também queria pedir para você que ainda não foi inscrito e está gostando desse conteúdo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você vai ficar por dentro quando sair as próximas análises e também mais conteúdo de Berserk e outros animes e mangás de forma geral. Então dá essa chance aí pra gente e vem fazer parte da nossa comunidade, beleza? Bom, agora vamos continuar com a história. Após vermos a nova realidade do Guts, somos transportados para a nova realidade do seu bando. Alguns soldados batedores espiam o acampamento. Era a base do bando do Falcão que eles tanto procuravam. No acampamento vemos os soldados do grupo. Vemos na expressão de todos os soldados um grande desânimo, um semblante de dor, tristeza e derrota. Vemos nas expressões e nas feridas desses homens tudo o que eles passaram nesse time skip de um ano. A história recente deles está toda cravada aqui, sem nem haver necessidade de caixas de textos explicativos. Vemos também Casca, que observa atentamente um mapa, exausto, o que também já nos mostra tudo o que ela passou nesses últimos tempos. Judeal entra na tenda. Ele traz algo para ela comer ao mesmo tempo que aconselha a descansar. Mas não é só isso. Ele traz novidade do espião deles no castelo de Midland. Segundo os relatos, Griffith está sendo mantido preso na Torre do Renascimento. Poucos ouviu a voz dele nos últimos tempos, mas recentemente a voz dele não foi mais ouvida. Somente nessa fala de Judeal nós temos vários foreshadows, que são prenúncios narrativos, ou seja, uma pista de coisas que estão para acontecer na trama. Com a afirmação de que eles têm recebido notícias de espiões, temos pistas de que um resgate está para acontecer. E com a fala sobre a voz de Griffith não estar sendo mais ouvida, temos outra pista do que veremos futuramente. As notícias preocupam Casca, que está preocupada com o Griffith, mas também com a situação de todos. Será que seus companheiros aguentarão o tranco e farão o que é necessário?
Mas Judeal a acalma. Ela deve saber confiar nos seus companheiros e não deve carregar o fardo sozinha. Além do mais, para salvar Grift, eles precisam que ela mantenha a cabeça no lugar. E por fim, ele manda ela comer e descansar. Mas quando Judeal sai, Casca simplesmente desaba. Ela com certeza já está chegando ao seu limite com toda a pressão e trabalho que vem tendo. E falando em trabalho, algo que deu muito trabalho foi produzir esse vídeo aqui, que como vocês podem ver, não é nada curto. Então se você quiser recompensar todo esse trabalho, agora você pode doar para o nosso canal através do Pix. E com o valor que você puder e desejar, mesmo que seja muito pequeno, você pode estar ajudando o canal. Doando, além de me estimular a trazer mais conteúdo para vocês, também me ajuda a investir mais no canal e melhorar cada vez mais. Então se tiver interesse, veja as informações na descrição desse vídeo aqui. Continuando com a história, quando Judeal sai da tenda, ele vai conversar com os outros membros principais do bando. Eles conversam sobre os feitos de Casca nos últimos tempos, e sobre quanto ela foi vital para o bando. Se não fosse por ela, eles estariam completamente acabados. Mas Corcus, como sempre, representa o lado negativo da situação, dizendo que na verdade os esforços de Casca só servem para atrasar o inevitável. Mesmo que eles consigam sobreviver, jamais vão conseguir realizar aquele que era o objetivo do bando. Nunca vão conseguir montar o próprio reino. Agora que Grift não está mais lá, eles não têm mais nada de especial. São só um bando de pessoas. Rickert tenta argumentar. Ainda há esperança. Eles ainda estão tentando salvar Grift. Mas Corco diz que talvez ele nem esteja vivo. Na verdade, está tudo acabado. Rickert fica muito bravo e grita com Corcus. Por que ele ainda está ali então? Por que não vai embora como os outros traidores? Mas com esse berro de Rickert, os outros homens também ouvem. E pela expressão deles vemos que desaprovam aquela fala. Na verdade, no fundo do coração, as palavras de Corcus são também palavras deles. Corcus representa o senso comum ali. Ele é a voz de todos aqueles homens comuns. Bem, depois de berrar com Corcus e ver a reação dos outros soldados do bando, Rickert se entristece. Se pelo menos aquele homem estivesse ali, ele poderia dar um pouco mais de esperança ao grupo. E aqui ele obviamente está falando de Gats. De repente, um dos sentinelas é atingido e morto por um chakram. Quem arremessou aquela arma é ninguém mais, ninguém menos que Silad. Ele desdenha do guerreiro morto. Ele nem sequer conseguiu reagir. Será que eles não são dignos de suas habilidades? Ele dá ordem de avanço. Então, o ataque é iniciado. Dezenas de guerreiros invadem o acampamento, pegando os falcões completamente desprevenidos. Casca acorda e imediatamente pega sua espada e vai para a batalha. Mesmo diante daquela situação, ela imediatamente já pensa em uma estratégia e dá instruções para os seus soldados, demonstrando uma grande habilidade de liderança. Ela é abordada por Silad, que elogia a capacidade de liderança dela, mas ele quer encerrar rápido aquela batalha, e ele fará isso derrotando a líder. Casca, obviamente, não pretende se render, e então a luta começa. Silad ataca. Casca agilmente bloqueia os ataques e tenta contra-atacar. Mas então ele usa os seus katas para prender a lâmina da espada de Casca, e ele usa os pés para atacar a guerreira, que para não ter a sua cara rasgada pela lâmina da bota dele, esquiva para trás. Só que no momento em que Casca esquiva para trás, ela obviamente perde a sua guarda, e Silad usa essa oportunidade para, enquanto ainda prende a espada dela com uma das mãos, com a outra mira um ataque para cortá-la por baixo do braço, bem na falha da armadura. Mas Casca, para não ter seu braço cortado pelo inimigo, para o braço em avanço dele com seu outro braço. Mas obviamente isso coloca ela em uma situação desfavorável, e usando a sua força, Silad a derruba. Após fazer isso, o assassino tenta chutá-la no chão, mas Casca faz um movimento acrobático para trás para escapar do ataque. Mas o guerreiro a persegue tentando cortes contínuos, o que obriga a Casca a permanecer com esses movimentos para escapar. A guerreira está impressionada com seu adversário. A habilidade corporal dele é imensa, e ele sequer dá espaço para ela reagir. Em um momento, Casca tropeça e cai, então é imobilizada pelo oponente. Silad diz a ela que se ela se render e mandar seus homens fazerem o mesmo, ela será poupada. Ele dará 3 segundos para ela escolher. A situação é extremamente tensa. Porém,
Guts chega para a batalha, e assim que os membros do bando do Falcão veem ele, o clima muda completamente. Aqueles homens que estavam em estado de derrota e desespero agora vibravam de alegria. O clima da batalha agora estava começando a mudar. Guts diz a Casca que ele irá cuidar de Scylled. Eles já se encontraram antes e ele já está dando problema demais. Ela deve se preocupar em liderar o bando, e a mulher faz conforme ele diz. Scylled mostra mais uma de suas armas, as War Wheels, ou argolas de guerra. Guts faz pouco caso dessas armas, reforçando a ideia de que seu adversário deveria estar no circo. Mas Judeal reconhece aquelas armas, o que é irônico, já que ele era artista de circo. Ele diz a Guts para tomar cuidado, ele não deveria subestimar aquilo, aquelas eram armas extremamente mortais. Scylled lança as argolas para direções opostas, o que deixa Guts confuso. Porém, assim como Judeal avisa, as argolas mudam de direção e vão em direção ao protagonista. Porém, o chefe da tropa de assalto facilmente pega as argolas, tratando aquelas armas que, na visão de Judeal e Scylled, eram extremamente mortais, como se fossem verdadeiros brinquedos. Essa é mais uma cena que serve para reforçar a discrepância entre o nível de Guts e os demais. Algo interessante é que aqui o feito de Guts impressiona até Judeal e os outros falcões, o que significa que esse aumento de nível dele não se deve só às habilidades que ele tinha antes, mas também à evolução durante esse time skip. Antes isso não era claro porque quem tinha se impressionado com as habilidades dele lá na competição eram estranhos, mas agora, com aqueles que já conhecem suas habilidades também ficando surpresos, podemos definir que ele definitivamente evoluiu muito nesse ano de jornada. Scylled decide partir para o próximo nível, e então agora ele decide usar a sua melhor arma, as Speed Ropes, ou cordas ágeis, que são basicamente várias lâminas que parecem fios cortantes. Aquela arma nem mesmo Judeal conhece, o que é algo raro de acontecer, já que Judeal parece saber de tudo, e ele é quase a Wikipédia do bando do Falcão. Scylled ataca Guts com as suas Speed Ropes. Guts se prepara para bloquear com sua espada, mas é impossível, são muitas lâminas vindo de várias direções diferentes. Sendo impossível bloquear, ele desvia. Scylled explica que o poder dessas lâminas é tanto que são capazes de fazer uma pessoa em pedaços, e são no total 20 lâminas. Por quanto tempo Guts será capaz de desviar daquilo? Dessa vez o protagonista parece levar as coisas mais a sério, e ele fica muito animado com a situação. Agora teria uma luta de verdade. Judeal, preocupado, pensa em intervir, mas Casca diz para ele não fazer isso. Ele deve ajudar a comandar o exército. Quando Guts faz aquela cara, ele não precisa da ajuda de ninguém. Scylled, enquanto ordena que o protagonista se renda, lança vários ataques contra o mesmo, mas o espadachim do bando do Falcão agilmente desvia de todas aquelas lâminas, recebendo alguns cortes rasos no processo. Enquanto tenta atingir Guts, Scylled despedaça um galho de árvore e depois retalha completamente a cabeça de um soldado. Após ver o poder daquelas lâminas testado na madeira e em uma pessoa, Guts parece levar aquilo ainda mais a sério, então ele decide mudar sua tática. Ficar somente esquivando não era mais uma opção. Ele faz uma postura de ataque. Ele tentará um ataque direto. Scylled fica surpreso com aquilo. Ele estava achando que conseguiria lidar com aquelas várias lâminas de uma vez? Isso era absurdo. Mas ele se sentia desafiado pelo olhar do protagonista. Então se ele quer um embate direto, que seja um embate direto. Scylled prepara o seu melhor ataque, e então lança as lâminas dele todas de uma vez contra Guts. Mas o espadachim, ao invés de dirigir sua espada contra as lâminas, ele usa a pressão do seu golpe no ar para parar as lâminas enquanto ergue uma cortina de poeira. E assim, a força do seu ataque e a poeira param o avanço das lâminas lançadas por Scylled. Assim que os movimentos da lâmina param por um momento, Guts avança sobre elas rapidamente. E como esse tipo de arma precisa de um tempo de recuo e ganho de força centrífuga para contra-atacar, avançando dessa forma o protagonista impede que novos ataques precisos sejam feitos, inutilizando aquelas armas. Scylled imediatamente solta as Speed Ropes e recorre aos seus katas para se defender, mas eles são quebrados na primeira investida de Guts, e ele precisa recuar para não ser morto pelo espadachim. Guts elogia o oponente. Ele consegue alternar muito rapidamente suas armas,
Ele é verdadeiramente bom, apesar de toda a zoação. Nesse momento, Scyld percebe que seus soldados estão sendo derrotados. Não há razão para continuar aquela luta. Então ele diz a Gats que se lembrará do seu nome, e recua. Com essa batalha ganha, Gats percebe que agora ele tem outra luta para travar. E essa, aparentemente, vai ser bem mais complicada e dolorosa. Mas antes que Gats e Casca pudessem dizer alguma coisa, o bando do Falcão vem ver o membro que voltou. E o chefe da tropa de assalto é muito bem recebido pelos seus velhos companheiros. Depois que o grupo se move para outra região para escapar de prováveis próximos inimigos, eles podem finalmente colocar a conversa em dia. E então Gats fica a par de tudo o que aconteceu. Ele se pergunta como isso aconteceu, e Rickard liga a saída dele do bando a isso tudo, o que com certeza todo mundo ali já sabe. Imaginar que a queda de Griffith pode ter acontecido por sua causa deixa Gats triste, mas Corcus insiste em dizer que aquilo não é verdade. Com a mente cheia de bebida e amarguras, ele diz que não pode ter sido por causa de Gats que Griffith ficou daquele jeito. Essa negação toda de Corcus tem um fundamento, e eu explico isso em 2 vídeos. Um falando sobre o que podemos aprender com Corcus e também na parte 7 dessa série. Se você ainda não viu esses vídeos, fica até o final que eu vou pôr na tela para vocês clicarem e irem lá ver. Judeal dá um relatório da situação atual do bando, contando que depois do que aconteceu, a maioria dos soldados ou morreu ou fugiu. Eles não são mais um exército como costumavam ser, mas isso poderia ter sido muito pior se não fosse por Casca. Rickard conta sobre o dia em que eles foram atacados pelo exército de Midland. O inimigo estava em um número muito maior, e os falcões estavam desarrumados e desarmados. Mas apesar de tudo, Casca imediatamente tomou a liderança e deu um jeito de salvar todos eles com as suas instruções, e desde então ela se tornou a líder do grupo. Galera, eu sei que muita gente odeia a Casca, e às vezes ela é meio chatinha mesmo, meio histérica, explosiva e tudo mais. Mas se a gente prestar atenção, vamos ver que ela é realmente uma personagem incrível em muitos aspectos. E é surpreendente existir uma personagem assim, considerando a época em que o arco Era de Ouro foi produzido. Naquela época, não era fácil ter personagens femininas ganhando tanto destaque assim nos animes e mangás. A maioria das personagens femininas só serviam mesmo para cumprir aquele estereótipo de donzela em perigo. Tudo bem que Casca acabou se tornando esse estereótipo por um bom tempo depois que enlouqueceu, mas ainda assim o desenvolvimento que ela teve durante a obra foi um ponto fora da curva para a época em que Berserk foi feito. Mas continuando com a conversa, Judeal explica que apesar de tudo, há uma esperança. Eles estão prestes a pôr em prática um plano para salvar Griffith, e não importa o que aconteça, eles vão trazê-lo de volta. Todos os soldados que restaram ali, apesar da dificuldade, escolheram permanecer com o grupo. São a nata do bando do Falcão, e com a coragem e determinação deles, tudo é possível. Gats fica feliz ao ouvir aquilo. Ele sente que voltou para o seu lugar, e aquele lugar não mudou. Isso levanta uma curiosidade no pessoal. O que o protagonista tem feito nesse tempo? Como ele não soube sobre o que tinha acontecido com o bando? Por que ele não veio antes? Gats explica que se isolou em uma caverna para treinar com sua espada. E isso, muito provavelmente, é uma referência do Miura a Miyamoto Musashi, um dos espadachins mais aclamados do Japão que também se isolou em uma caverna para meditar acerca da arte da espada, segundo o que dizem. Judeal pergunta se Gats encontrou aquilo que ele estava procurando, o tal rumo e objetivo que ele queria. Gats diz que não, mas de alguma forma ele parece ter compreendido algumas coisas. Ele compreendeu que aparentemente sua vida está conectada com aquela espada. E essa, entre aspas, conclusão de Gats faz completo sentido, como vamos ir vendo no decorrer de toda a obra. Pouco tempo depois, os membros da tropa de assalto vão a ter com o antigo líder, chamando ele para se descontrair um pouco. Vendo Gaston, um dos seus antigos subordinados, Gats pergunta para ele o que aconteceu com a loja que ele ia abrir. E para quem não lembra, Gats havia revelado a Casca naquela conversa sobre sonhos e fogueiras sobre o sonho de Gaston, assim como de outras pessoas. Mas Gaston responde que quando ele soube o que aconteceu com o bando, teve que largar tudo para ir ajudar, algo que ele chama de volta para casa. Essa resposta responde perfeitamente uma das principais preocupações de Gats. Quando ele deixou o bando, enquanto refletia sozinho naquela floresta pouco antes da aparição do Skunk Knight, ele estava triste por achar que, seguindo seu próprio caminho, estaria abandonando a tudo e todos e não poderia mais voltar.
Mas nesse momento o protagonista descobre que quando se tem um verdadeiro lar com pessoas que verdadeiramente estimam você, você sempre vai poder voltar. E tudo bem de vez em quando abrir mão dos seus próprios objetivos para estar lá para as pessoas pelas quais você tem apreço. É só um único diálogo e alguns quadros expressivos, mas aqui já é respondida muitas coisas postas em mesa em capítulos anteriores. Mas antes de Guts se beber com os outros, Judeal chama ele e fala sobre Casca. Ele conta que, em um momento de delírio devido aos seus ferimentos, Casca chamava por Griffith, mas também chamava por ele. E aqui o protagonista descobre que já sabemos há algum tempo, que Casca está apaixonada por ele. De todo modo, Judeal pede a Guts que de alguma forma tente tirar um pouco do fardo dela. Depois de um tempo, quando tudo já está mais tranquilo, Casca chama Guts para conversar a sós. Os dois vão para um lugar mais isolado, quando de repente Casca manda Guts sacar sua espada, e então o ataca, surpreendendo o protagonista, que após sentir o golpe da mulher, nota que está carregado de ódio. Casca continua atacando, ela está lutando para valer. Guts se defende, ele bloqueia e esquiva dos ataques, até que finalmente passa uma rasteira nela. Casca então começa a falar o que ela pensa. Tudo o que aconteceu, toda a desgraça que caiu sobre o bando do Falcão, é culpa dele. Foi ele quem destruiu tudo. Ele fez isso porque foi embora, porque deixou o Griffith. Mas Guts diz que isso é impossível. Alguém como Griffith jamais teria colocado tudo a perder somente porque ele foi embora. Isso simplesmente não é possível. Casca fica ainda mais brava e continua atacando. Ela explica que o fardo de um líder é muito pesado. Griffith tinha sempre que ser o mais forte de todos, mas ele não é um deus. Ele não pode viver somente de sonhos e esperança. Quando Guts foi embora, ele deixou Griffith fraco. Isso porque Griffith precisa dele. Após ouvir isso e ter finalmente um lapso de realidade, Guts deixa um ataque lhe atingir, o que surpreende Casca, que imediatamente fica preocupada com ele. Guts pergunta o que ela queria que ele fizesse. Ele só fez o que achava que tinha que fazer. E obviamente ele estava certo. Ele não pode viver toda a sua vida à mercê das vontades de Griffith. Mas ainda assim claramente se sente muito culpado e triste pelo que aconteceu. Casca entende isso. A culpa que ela joga para ele é vazia. Mas independente de quem seja o culpado, ela já não consegue mais suportar essa situação toda. Ela tinha dito a Guts que queria ser a espada de Griffith, mas aquelas palavras eram vazias. Griffith não é um deus, e sim um homem, e ela é uma mulher. Ou seja, obviamente ela queria muito mais do que ser uma simples seguidora. Mas ela no fundo percebeu que jamais conseguiria o que queria, e que não havia lugar para ela ao lado de Griffith. Ela não tinha lugar como mulher, já que Charlotte ocuparia esse lugar, mas também não teria um lugar como espada, já que Guts também ocupava esse lugar. Ela jamais seria verdadeiramente importante para Griffith. Seu sonho estava acabado, era uma farsa, e tudo que ela faz é carregar o fardo desse sonho morto. Sua vida não tinha significado. Casca tenta dar fim à sua própria existência, mas Guts, como já é de costume, a salva do precipício. Mas em seus pensamentos, Casca revela que apesar de odiar Guts por causa do que ele fez a ela, por causa de ele ter roubado o espaço que era dela, naquele dia em que ele foi embora, ela sentiu algo diferente. Guts é aquele que está sempre se ferindo por ela, é aquele que verdadeiramente sangra por ela. Percebendo os sentimentos dela, Guts finalmente a beija. Enquanto começa a se entregar para Guts, Casca pensa em como ela tem vivido até agora. Ela tem vivido de forma vazia, abstendo-se de seus sentimentos, sempre lutando para provar o seu valor diante do líder. Mas então ela se sente mal. Ela sente como se estivesse mudando e entregando seu corpo para Guts. Sente que isso faz parecer que tudo que ela viveu até agora, que todo o seu amor e devoção, fossem uma mentira. Mas Guts, dando uma boa pontuada em todas as cicatrizes no corpo da mulher, diz que uma pessoa que carrega tantas marcas não pode ter feito isso se baseando em algo falso. As convicções dela com certeza não eram uma mentira, e todas aquelas marcas eram provas irrefutáveis disso. Enquanto se envolve mais com Guts, Casca decide que certamente o que sente por ele não é uma mentira, e então ela decide finalmente se entregar.
Mas então, no meio do processo, Guts acaba tendo um flashback do seu passado, do maior trauma que ele tinha vivido até o momento. E então, em uma espécie de perda de consciência acarretada pelo trauma, ele enforca a mulher enquanto vê o seu eu do passado, como se naquele ato ele estivesse matando aquele momento. E enquanto faz isso, vem à sua mente memórias do Gambino, memórias de culpa. Ele solta a casca, mas então começa a falar. Nesse momento ele simplesmente desbloqueia sua memória traumática e solta tudo pra fora, todo o seu medo, raiva, culpa e frustração. Ele fala sobre seu momento de fragilidade, irado com sua própria fraqueza, mas ao mesmo tempo se lembra de como se vingou de Donovan. Mas a maior de suas tormentas com certeza era Gambino. Ele não queria ter feito aquilo. Ele não queria ter matado o homem que cuidou dele, e que até ensinou a usar a espada. Ele se lembra do momento em que seu pseudo-pai o atacou, e mesmo que sua intenção fosse só se defender, de uma forma inexplicável acabou o eliminando. Guts, aos prantos, pede desculpa a Gambino, aquele a quem ele se refere como pai. Após se dar conta de tudo que fez e disse, ele fica completamente constrangido. Aquela era a primeira vez de Casca e ele a arruinou. O protagonista dá um manto para ela vestir e se afasta. Se ela quiser que ele suma para sempre, ele vai entender. Mas Casca faz exatamente ao contrário. Ela se livra do manto dado por Guts e o abraça completamente nua. O valor simbólico dessa cena é muito grande. Eu nem vou falar de todo o desabafo do Guts. E porque isso é até óbvio, eu acho que é fácil de perceber. Mas eu me refiro a esse momento em que ele dá o manto para Casca e ela corre para abraçar ele. Nesse momento da obra, Guts e Casca chegaram ao ápice da aproximação deles, tanto pelo ato carnal que eles estavam executando, mas principalmente no campo emocional. Casca, há pouco tempo atrás, revelou todos os seus sentimentos para Guts, como amarguras, insegurança e tudo mais. Ela se abriu por completo para ele. Mas por outro lado, Guts, mesmo que de forma não intencional, acabou fazendo isso também, revelando para ela o maior trauma e também o seu maior arrependimento. Ambos ali se abriram por completo, revelando suas maiores fraquezas e até sujeiras. Quando ele dá o manto para a Casca se cobrir e decide se afastar, é um ato simbólico para que eles novamente se cubram e deem fim àquela intimidade. Mas ao invés disso, Casca descarta essa hipótese, ficando novamente nua e abraçando ele, revelando aceitá-lo por completo. Ela diz exatamente isso para ele. Ela permitiu que ele a visse por completo. E aqui, não é só no sentido físico, e sim no sentido geral. Mas agora ela sente que também o viu por completo. Sente como se eles fossem iguais. Casca decide continuar o ato que eles iniciaram, mas dessa vez ela parece muito mais certa e segura do que antes. Em seus pensamentos ela revela querer mudar. Talvez com aquele homem ela possa encontrar o que procura. Ela sente que com Guts ela pode não só receber as coisas, mas ela também pode dar algo em troca. Eu costumo pensar que o principal motivo por Casca ter se apaixonado por Guts é a reciprocidade que ele a oferece. Casca passou a vida idolatrando Griffith, fazendo tudo o que ele sempre quis e sempre esperando dele algo que ela nunca teve. Ela sente que Griffith a salvou e mudou sua existência. Ele significava tudo para ela. Mas ao mesmo tempo sabe que ela não significa tanto assim para ele, nem como mulher e nem como companheira. Mas com Guts era diferente. Ela via nele essa reciprocidade. Quando ela abriu seus sentimentos a ele naquela caverna depois da queda no penhasco, ele retribuiu isso abrindo seus pensamentos e sentimentos a ela quando eles retornaram da batalha contra os 100 homens. E agora, a mesma coisa acontecia. Casca sentia que Guts era um homem que ela poderia alcançar, um homem para o qual ela realmente fazia diferença. E então esse capítulo 47 termina com uma imagem deles deitados e uma memória de Guts em sua infância, onde ele está passando a pomada que Gambino lhe deu após feri-lo no nariz, e ao lado dele está a sua espada. Essa memória é muito importante, já que até esse momento da vida de Guts, aquela provavelmente era a maior memória afetiva que ele tinha, já que foi uma das únicas vezes em que Gambino, que até então era a figura mais importante em sua vida, demonstrou algum carinho ou cuidado com ele. E é claro que, presente nessa memória está a sua espada, que também é o objeto mais importante em sua vida, o que também tem a ver com Gambino. Em outras palavras, esse momento de ternura com Casca é equivalente para Guts ao que provavelmente foi a maior memória afetiva da sua vida até aquele ponto. Essa é a importância dela para ele.
Galera, eu vou encerrar aqui e dar só uma crítica geral, bem breve dessa parte, porque esse vídeo já tá bem grande. Eu sinceramente não tenho nenhuma crítica negativa a fazer nesse momento da obra. Praticamente tudo nessa fase está impecável, como costuma ser o padrão de Berserk. Todos os combates envolvendo o Szilard foram muito bons, e deu pra ver que o Miura deu toda uma atenção especial para as lutas envolvendo esse personagem, que apresentou um estilo de combate bem diferente do que costumávamos ver até agora, o que significa que teve realmente um esforço do autor para inovar. Os movimentos foram muito criativos, bem feitos e bem detalhados, e também teve toda a questão das armas diferenciadas que ele usa. Foi realmente muito legal de ver todos esses elementos diferenciados nas lutas, que sobretudo trouxe outros tipos de culturas para a história. O retorno do Guts ao bando também foi muito bacana. O autor conseguiu passar muito bem todo aquele sentimento do grupo em relação a ele, um sentimento de companheirismo e até mesmo familiar. Na verdade, nesse momento da história, o bando do Falcão de forma geral tem recebido muito destaque, tanto no significado do bando para o protagonista, quanto também os personagens principais do grupo. Mas quem já conhece bem a obra sabe que isso é na verdade um preparo para ter um impacto maior para o que vamos ver depois, né? E claro que o ápice foi esse momento Guts e Casca, que é um romance que já está meio que marcado para acontecer desde o início do arco Era de Ouro. E durante muitos capítulos, isso vem sendo construído de uma forma muito paciente pelo autor, para ter o ápice aqui. E que ápice, galera! O trabalho feito nos personagens aqui foi absolutamente maravilhoso, sendo trago à tona todo o arco de personagem deles até aqui. Essa cena toda foi uma verdadeira aula de narrativa. Quando eu era um moleque de 15 anos lendo Berserk, quando chegou nessa cena, eu só queria saber de taradice, eu admito. Só conseguia prestar atenção na nudez da casca e tudo mais. Mas depois de ler e reler essa cena com uma perspectiva mais madura e analítica, tudo que era físico na cena se tornou completamente irrelevante para mim, já que essa cena tem tantos e tantos detalhes maravilhosos do ponto de vista narrativo, que a coisa menos importante é o ato carnal acontecendo ali, o que prova que Berserk é muito mais que um mangá com uma arte bonita, e quem for mais atento vai perceber isso. Resumindo, com certeza mais uma parte 10 de 10 do mangá de Berserk. E era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, galera. Eu sei que foi um vídeo realmente longo, mas é que eu realmente queria finalizar o arco Era de Ouro ou nesse mês ou no próximo, já que nós já estamos realmente há muito tempo nesse arco e eu queria avançar um pouco mais rapidamente. Mas agora digam aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Se quiserem recompensar esse conteúdo e ajudar o canal, faça sua doação via Pix ou use o Valeu Demais caso você já tenha uma conta vinculada no Google. Dê o like no vídeo para ajudar no engajamento e alcance dele aqui na plataforma. E se inscreva no canal para não perder as próximas análises e nem os outros vídeos de Berserk e outros animes e mangás que saírem aqui no canal. Agora vai estar passando aí na tela o vídeo e a playlist que eu prometi que ia pôr. É só clicar e ir lá ver, beleza? Até a próxima, galera!